Olá, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. No vídeo de hoje nós vamos retomar este formato de análise através de mapas, porque eu percebi no vídeo passado que isso agradou, que facilitou o entendimento de muita gente. Nós não vamos utilizar sempre o formato de mapas, mas quando nós acharmos conveniente para facilitar o entendimento, nós traremos este formato aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos focar mais aqui no Oriente Médio. Vamos falar um pouco do Irã, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, dos Houthis que estão aqui dentro do Iêmen, um pouquinho do Djibouti, um pouquinho de Israel e um pouco de tudo, inclusive tratando do Iraque, do Kuwait, etc. Espero que seja interessante e instrutivo aí para todos entenderem a situação do mundo, porque o mundo ele está virado em uma espécie de barril de pólvora. Aqui dentro do Brasil, embora não seja o foco, todo mundo acha, não, aqui nós estamos pacificados, veja só as disputas políticas cada vez mais acirradas, o mundo inteiro está como que à flor da pele. Nós estamos numa espécie de momento no mundo em que o advento daquele que há de causar um caos ainda maior está bastante próximo, pessoal? Mas vamos focar no que nós temos para falar aqui hoje. Vamos começar com esta questão aqui dos Houthis. Quem são os Houthis? Eles são considerados rebeldes aqui dentro do Iêmen. Por que rebeldes? Porque eles se insurgiram contra o governo oficialmente instalado no Iêmen, que é apoiado pela Arábia Saudita. Tanto é apoiado que quando as coisas ficam complicadas aqui dentro, por conta de incursões e ataques dos Houthis, o presidente iemenita acaba se retirando do país para salvaguardar a sua vida e indo para Riad, muitas vezes, Riad, aqui na Arábia Saudita. Os Houthis dominam basicamente esse território, às vezes eles têm menos terreno, eles acabam recuando aqui para cima, às vezes acabam tendo mais terras, mas eles dominam basicamente essa área aqui em torno de Sanã. Os Houthis são considerados por muitos, e não há confirmação oficial nesse sentido, mas são considerados uma espécie de proxy dos iranianos. O que seria um proxy? É um procurador, é aquele que estaria fazendo pelo Irã aquilo que o Irã não poderia fazer diretamente por conta da opinião pública internacional, vamos dizer assim, Então, são constantes os ataques aqui dos Houthis à Arábia Saudita, autoridades do Iêmen, agora recentemente aos Emirados Árabes Unidos, nós já vamos falar sobre isso. Os Houthis não confirmam nem negam essa conexão com o Irã, mas aqui no Ocidente, oficialmente, é assim admitido. Oman é um país, assim, o Iêmen dizem, as informações não podem ser totalmente credíveis, porque aqui não se tem levantamento de dados tão corretos quanto nós temos, ou supostamente nós temos aqui no Ocidente, mas dizem que disputa com os Estados Unidos, esse país aqui, o status de cidadãos mais ARMA DOS do mundo. Então, dizem que per capita aqui há bem mais ARM do que nos Estados Unidos, mas isso também é só uma curiosidade. O fato é que o Iêmen, agora dia 17 de janeiro, assumiu, ou melhor, o Iêmen não, desculpe, os rebeldes Houthis assumiram um ataque que teria acontecido em Abu Dhabi, que é aqui nos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi não está aparecendo aqui, mas ele está localizado mais ou menos aqui, vamos aproximar um pouco. Eles teriam assumido um ataque que teria acontecido aqui, que teria vitimado fatalmente 3 pessoas e ferido outras 6. Abu Dhabi está aqui. Além disso, eles teriam detonado 3 petroleiros separados em um canteiro de obras aí próximo do aeroporto de Abu Dhabi. Vamos ver se nós conseguimos aproximar aqui o suficiente para mostrar onde é que isso foi. Vamos ver se nós encontramos. Aqui está o aeroporto. Essa é a vantagem do mapa, pessoal?
Então, aqui está o Aeroporto Internacional de Abu Dhabi. Então, aqui próximo a esse aeroporto, eles teriam então esse porto onde os petroleiros estavam, né? E eles foram então detonados, né? 3 petroleiros no canteiro de obras ali. Essa região aqui, pessoal, ela é muito importante, e isso nós vamos falar agora com um foco um pouquinho mais afastado, porque vai envolver mais países. Essa região aqui é muito importante porque muito do petróleo que é consumido no mundo inteiro vem dessa região. É uma região riquíssima em petróleo. Ela está enfrentando problemas atualmente, no sentido de que nós estamos vendo que a matriz energética do mundo tende a deixar de ser o petróleo, né? Mas ainda não deixou de ser. Tanto o Irã, Kuwait, vocês lembram da G, Irã-Iraque, né? Que envolveu muito de interesse em torno do petróleo. Vocês lembram quando o Iraque invade o Kuwait e que isso acabou gerando a G Tempestade no Deserto 1 e 2, que envolveu aí os Bush, e toda aquela história depois que envolveu o Afeganistão e aquele que atinge as torres lá em Nova York, né? Nós não podemos falar o nome, senão dá problema aí na plataforma. Mas veja só como é importante toda essa região aqui para o mundo e como é importante também esse estreito aqui, o Estreito do Golfo de Omã. Você veja que aqui nós temos o Golfo Pérsico, né, que é chamado também de Golfo Árabe. Né? Por que Pérsico? Porque fala da Pérsia, né? O Irã, para quem não sabe, é a antiga Pérsia. Então é Golfo Pérsico ou Golfo Árabe, porque aqui do lado de baixo estão os árabes e do lado de cima os descendentes dos antigos persas. E aqui está o chamado Golfo de Omã, né? Nós temos aqui o país Omã, que é um país que acaba sendo uma espécie de intermediador de todas essas brigas que acontecem ali na região, porque o Omã ela consegue, de uma certa maneira, ter boas relações com todo mundo aqui. Aqui no Estreito de Omã, todo mundo tem de passar. O Irã tem de passar aqui porque grande parte da produção dele está aqui nessa região. Ele passa com seus petroleiros por aqui, o Kuwait obrigatoriamente, Iraque, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, todo mundo tem que passar aqui pelo Estreito de Omã, e é muito fácil de fechar. Tanto o Irã pode fechar, quanto os árabes podem fechar. Imagine você está aqui posicionado em terra, e aí qualquer petroleiro que resolver passar por aqui do adversário, você pode derrubar, então, ou melhor, afundar. Então há uma espécie de acordo tácito, uma tensão permanente, em que ninguém faz nada um contra o outro, porque se fizer todos saem prejudicados, né? E aí nós temos mais ou menos esse cenário aqui. Nós temos agora o Irã tentando ir contra Israel. Israel, através dos acordos de Abraão, juntando todos os países árabes no seu entorno. Os países árabes tinham um plano aqui dentro da Síria que foi por água abaixo, devido ao apoio que o Irã e a Rússia, né? Vamos afastar um pouquinho aqui para mostrar a Rússia também. Aqui o Irã e a Rússia, Moscou, apoiaram então o Bashar al-Assad aqui na Síria. Dizem que a Arábia Saudita que estava com força aqui dentro, a Arábia Saudita nega, mas quando o Obama perde a eleição e acaba abrindo mão daquilo que eles estavam fazendo porque não havia progresso, para onde foi o rei da Arábia Saudita? Para Moscou, provavelmente para costurar algum tipo de acordo. A Arábia Saudita perdeu bastante força e credibilidade com isso. O Irã acabou crescendo vamos dizer assim, em status, né? Não sei se em força, mas em status, porque ele demonstrou que podia, então, reter as forças aqui dentro. Então, ele tem a sua força também, né? A Turquia, eu vou falar agora sobre uma disputa, né, entre esses países aqui, bem rapidamente. A Turquia, o Irã e a Arábia Saudita tinham uma espécie de disputa entre eles para ver quem é que acabaria liderando o mundo muçulmano. É o Egito correndo por fora aqui num quarto lugar, vamos chamar assim.
a Arábia Saudita acabou caindo por conta do que aconteceu na Síria, né? A Turquia está com sérios problemas e o Irã, então, ele tem assim um pouco mais de possibilidade de liderar o mundo islâmico, porém há o problema de que o mundo islâmico é muito dividido. O Irã, por exemplo, ele é reconhecidamente um país muito mais conectado aos xiitas, né? Um país ligado ao Islã xiita, enquanto a Arábia Saudita e vários outros países árabes são conectados ao Irã sunita. Desculpe, ao Islã sunita. Não é a mesma coisa que a divisão ocidental de católicos e protestantes, não é a mesma coisa, mas assim, só para se entender, é mais ou menos isso, são duas vertentes diferentes da mesma religião. E aí, então, eles são acusados aqui, voltando à questão dos Houthis, acusados de atacar constantemente a infraestrutura da Arábia Saudita, porque eles estariam sob apoio do Irã, que é adversário da Arábia Saudita. Eles não têm nenhum e nem outro atacado um ou outro diretamente, porque se fizerem, né, é óbvio que a coisa vai ficar bastante complicada para os dois. Então, os dois acabam usando de proxies, né? E aí a coisa vai ficando assim, é uma G colateral, digamos assim. E aqui vamos falar só um pouquinho do Djibouti, que ele é estrategicamente localizado, é um país bem pequenininho, só que ele está muito bem localizado porque ele fica aqui nesse estreito, o estreito entre o Iêmen e o Djibouti, né, que dá acesso ao Mar Vermelho, aqui no Golfo de Aden, né? Vocês veem aqui, vou afastar um pouquinho. Vocês veem aqui o Golfo de Aden, então todo o comércio chinês, não só o chinês, né, mas o chinês principalmente, passa aqui pelo Golfo de Aden, Mar Vermelho, e aqui pelo estreito, chegando ao Mar Mediterrâneo para distribuir as mercadorias para a Europa e posteriormente seguir adiante. Vamos afastar um pouco mais. Então é mais prático para a China passar por aqui para trazer as suas mercadorias para um grande consumidor dele, que é a União Europeia. Então, por isso, estrategicamente também, a China se colocou aqui no Djibouti. Ela tem um posto avançado marítimo aqui no Djibouti, no porto deles, né? Através de um acordo que eles fizeram. É muito importante isso aqui, porque se alguém resolver fechar a passagem da China, ela tem uma força aqui já localizada para algum tipo de reação. E sem falar que isso aqui acaba servindo como porta de entrada para ela, né, para a África, né? É um outro mercado muito grande, e sem falar que a África tem essa parte bastante fértil aqui, principalmente abaixo do chamado... Meu Deus, me falha a memória agora, vamos ver se eu localizo aqui, mas eu não vou localizar. Mas enfim, aqui nós temos uma área de isolamento entre a parte desértica da África do Sul e a parte mais fértil, né, com a vegetação e com área de plantio. Então a África acaba sendo interessante aqui para a China também, né, que acaba utilizando o Djibouti aqui como uma espécie de porta de entrada. Vocês viram como esse trecho aqui é importante, quando no canal, né, nessa entrada aqui, acabou, deixa eu ver aqui onde é que foi especificamente, se eu não me engano, o navio da Evergreen acabou trancado nessa região aqui, eu não tenho certeza. Vocês lembram como isso prejudicou o comércio internacional como um todo, né? Porque aqui passam então os navios, né, que fazem esse transporte, né, de mercadorias, de passageiros, enfim, no canal de Suez. E aí, se não me engano, foi nessa região aqui no canal de Suez que esse navio simplesmente atravessou o caminho e acabou então impedindo que os navios que vinham de lá de cima ou daqui de baixo atravessassem um único navio. Então vocês veem como a geografia é interessante, a geopolítica precisa, obviamente, da geografia para existir, né? Então veja como um simples navio, né, pode causar aí um grande estrago, né, no mundo inteiro.
uma simples localidade, né? Não é uma simples localidade porque ela é bastante importante, mas o canal de Suez é um pedacinho de nada, em um rio que ele é tão estreito que um navio atravessado tranca a passagem de todos os demais, né? Então veja como um pequeno pedaço de terra acaba sendo importante, acaba sendo tão importante. E é isso, pessoal. Apenas localizando vocês, quando nós falarmos mais alguma vez sobre as questões aqui no Oriente Médio, vocês já vão ter um pouco mais de entendimento. Não sei se esse vídeo aqui vai ser permitido, porque essa região aqui é muito sensível. Quando a gente fala dela, o YouTube muitas vezes acaba bloqueando. E aqui, só para finalizar, essa região aqui, ó, veja só, até onde vai a Arábia Saudita. Ela pega aqui em cima, né, ela vem por aqui, e ela vem até aqui em cima. É um mapa desenhado mal e mal, mas só para vocês entenderem que aqui, para quem está na comunidade fechada, nessa região próxima de Israel, é que ficaria a cidade de Neom, né? Numa dessas regiões aqui, não lembro exatamente onde, mas em uma dessas regiões costeiras aqui, próximas de Israel. Então, Neom é a cidade, uma dessas smart cities aí que eles estão querendo criar dentro da Arábia Saudita e já estão construindo, fica bem próximo aqui de Israel, que tem inclusive uma de suas saídas por conta de um pequeno estreito aqui, né? Tem a sua saída também para o mar, né, através do Golfo de Aqaba. Imagine a importância de uma pequena ilha como essa aqui, a ilha de Tirã, Sanafir. Tirã é mencionada inclusive nas escrituras. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, e aproveitado aí aquilo que a gente trouxe para vocês nesse vídeo. Ele acaba se estendendo demais, por isso que eu não gosto muito de fazer vídeos de mapa, porque eu acabo divagando um pouco, indo para outros detalhes, mas quem sabe com o tempo eu vou me policiando e colocando mais foco nos vídeos. Mas eu acho que cada detalhe que a gente acrescenta acaba ajudando vocês a aumentarem conhecimento também, né? É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.